E eu sempre priorizando os irmãos da igreja. E aí acabou que nem os irmãos que moram muito longe, nem os que não são membros e moram longe, e nem os irmãos da igreja. Mas Deus seja louvado em tudo, né? Quando nós chegamos na presença do Senhor, ó Deus, nós fizemos de tudo. Fizemos de tudo. Estava à disposição, quem queria e quem não queria. O nosso texto, irmãos, é João 10:10. E a nossa meditação, o nosso tema, do jeito que você quiser colocar aí nas suas anotações, a vida com Jesus Cristo versus a vida sem Jesus, os efeitos e os benefícios. E a gente vai para João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Quando nós olhamos o texto, nós atribuímos esse texto especificamente ao diabo. O diabo é o ladrão. Só que se você estudar todo o contexto desse capítulo 10, Jesus está falando com os religiosos. Ele está falando com uma liderança corrupta dentro da igreja. Ele está falando com pessoas que se assemelhavam a ladrão mesmo, por suas atitudes. E aí a gente usa esse texto para dizer que esse ladrão aí é o diabo. É óbvio que o diabo é um ladrão também, mas nós devemos atribuir esse texto a pessoas religiosas, líderes dentro da igreja que estavam roubando. A gente sempre escutou que isso tem a ver com o diabo. O que não foge esse adjetivo de ladrão acerca do diabo, tá? Nós vamos usar esse texto para algumas ideias, né? Algumas ideias do tipo: quantas pessoas hoje estão vazias, ansiosas, confusas e sem propósito? Está cheio de gente assim. Nós tentamos frequentemente, meus irmãos, preencher nosso coração com o dinheiro, relacionamentos, prazeres, conquistas. Mas a verdade é que nós continuamos vazios. Porque esse vazio, ele deflagra na nossa vida, justamente quando nós estamos inquietos e nada traz contentamento. Nada. O vazio continua. Essa insatisfação continua e você não sabe o que é. Justamente é a ausência de Jesus, né? Uma vida sem Jesus, ou uma vida com Jesus, ela nos conduz à vida eterna, né? Sem Ele, não há esse destino eterno. Cristo precisa então transformar nossa mente, o nosso coração, nosso relacionamento e nossa esperança com Ele. Por isso o tema: os efeitos e benefícios de viver com Jesus Cristo. E o contraste com uma vida sem Ele, sem Jesus. Primeiro, sem Jesus há vazio. Com Jesus há propósito. O ser humano foi criado para se relacionar com Deus. E quando ele não se relaciona com Deus, ele tenta substituir esse relacionamento com qualquer outra coisa e não dá certo. Quando vive distante do Senhor, procura sentido em coisas passageiras, transitórias, prazeres passageiros, alegrias momentâneas. Sem Jesus, a vida se torna uma busca constante por satisfação.
Com Jesus nós descobrimos nossa identidade e propósito. Efésios 2:10 nos lembra o seguinte: porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. A ideia é que nos lembra que fomos criados para boas obras preparadas por Deus, fazer aquilo que agrada a Deus, que está diante do Senhor, que gera satisfação em nosso coração. Um exemplo pessoal, quando Deus me coloca, ou coloca uma pessoa na minha frente, e eu levo essa pessoa a Cristo, eu tenho uma satisfação profunda, uma alegria profunda. Por quê? Porque aí está a razão da minha existência. Levar as pessoas a Cristo. E aí eu fico feliz com isso. Porque é bom. Porque me dá paz, me dá alegria. Gera aquele sentimento, poxa, missão cumprida. Segundo, sem Jesus, há escravidão ao pecado. Mas com Jesus, a liberdade. O pecado promove prazer, mas produz culpa, prisão e destruição. Sempre nós precisamos entender que o pecado gera prazer e alegria. Ele gera essas coisas boas. Mas o pagamento disso, o resultado disso, as consequências disso, é que são terríveis. Sem Cristo, somos dominados por nossos desejos e fraquezas. Com Cristo, recebemos perdão, restauração, poder para vencer o pecado, as tentações. Jesus declara em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando com Jesus, eu posso cantar, eu sou livre. Amém? Terceiro, sem Jesus há medo do futuro e insegurança. Mas com Jesus há esperança. E a minha esperança é que a minha vida está nele e ele tem preparado o melhor para mim. As crises da vida atingem todos, mas a forma de enfrentá-las é diferente com aquele que tem a vida em Cristo. Quem vive sem Deus enfrenta as tempestades sozinho. Quem vive com Deus sabe que não caminha sozinho. E que a tempestade vai, mas você vai estar amparado, vai estar com Ele. A presença de Jesus não elimina todas as lutas, irmãos, e nós precisamos estar certo disso. Mas transforma a nossa maneira de enfrentá-la. Eu disse para alguém, como é que você irá enfrentar essa luta? Você tem duas maneiras, ficar acuada num canto, pensando no que errou, pensando no que não deu certo, no que você não fez certo, ou eu confiar em Deus e dizer, Senhor, a minha vida é tua. É o Senhor que está na administração de tudo que acontece. 4. Sem Jesus, há morte espiritual. Com Jesus, a vida eterna. E quantos você encontra aí pela rua, pessoas que já foram cristãs, que estão mortas espiritualmente. O morto espiritualmente, ele não tem mais aquela visão espiritual de reino, da palavra, da esperança, da fé. Nem fé ele tem mais. Esse é um morto espiritual. E uma dessas madrugadas eu estava enfrentando justamente essas pessoas mortas espiritualmente. Aquilo estava me cansando. Chegou a um momento que eu estava lutando tanto e cansando tanto. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu estou lutando aqui contra esses seres que estão mortos espiritualmente e eu não consigo vencer. Me ajuda.
Deus me fez adormecer e descansar. Ou seja, eu vou recobrar as forças para lutar de novo mais tarde. A maior promessa do Evangelho, meus irmãos, não é a prosperidade material, mas a reconciliação com Deus. E deixa eu dizer uma coisa. O seu ministério, ou o seu propósito é pregar o Evangelho, é falar de Cristo. Mas existe uma palavra aqui que ela tem que ser aplicada nos relacionamentos com os cristãos, com as pessoas, no evangelismo. Você precisa ter o alvo, o objetivo de reconciliar as pessoas com Deus e umas com as outras. Você jamais pode, num embate, numa discussão, num confronto de ideias, colocar uma pessoa contra a outra, ou algumas pessoas contra as outras. Você foi salvo, reconciliado com Deus, com Cristo, para promover reconciliação na sua família, na igreja, nos relacionamentos. E se você está criando facção, contenda, você está contra Deus. Eu quero dizer isso, você está contra Deus. Em qualquer coisa, tá, irmãos? Sem Cristo, o homem permanece separado de Deus. Com Cristo, recebe a salvação e a promessa da vida eterna. Isso aqui é esperança total, meus irmãos, porque aí, essa é a nossa base. Salvação, vida eterna. Essa tem que ser a nossa motivação. Aqui não dá para a gente esperar mais nada. Não é possível nós nos iludirmos com algo que aconteça nessa terra que possa ser algo assim esplêndido, maravilhoso. Nada vai ser comparado à vida eterna com Cristo, com Deus. E isso tem que ser nossa esperança diária, todos os dias. Porque o que nós passamos são tribulações, são frustrações, decepções e tanta coisa. Então, se nós termos um alvo de vida eterna lá na frente, nós precisamos pensar, não, eu preciso estar firme com Deus. A salvação e a vida eterna são muito importantes para mim. Eu vou tentar levar o maior número de pessoas, eu vou tentar levar minha família, mas eu preciso pensar em mim. Eu preciso estar lá. Porque eu não sei se os filhos, a esposa, os parentes, se eles querem estar lá. Eles precisam estar lá. Se eles têm a necessidade de estar lá. Não tenho certeza. Jesus afirmou em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí, quando eu leio isso aqui, é muito bom. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quando eu leio isso lá num velório, leio isso lá num espaço do cemitério onde estão velando os corpos das pessoas. Eu digo a elas, em Cristo Jesus, quem morre ressuscita. E quem crê não morre, vive. Essa é a esperança que eu tenho de encontrar aqueles que tanto amo e que já foram. Eles estiveram aqui com a gente e foram. Cada pessoa precisa decidir quem governará a sua vida. O medo, a insegurança,
as pessoas. Quem vai governar? Precisa escolher isso. Muitos conhecem Jesus apenas de ouvir falar, mas ainda não entregaram o coração a Ele. E se entregaram o coração, tomaram de volta. E estão nesse embate. Entrega, toma, entrega, toma. Cristo não deseja apenas melhorar a sua vida. Ele deseja transformar a sua existência completamente. Não é só te dar vitória sobre o vício. Não é só te dar vitória em algumas outras coisas que a gente vê por aí. Não, se você receber Jesus, se você aceitar Jesus, sua vida vai mudar, sua vida financeira, seu casamento, a sua história vai ser curado. Não é só isso. Mas às vezes isso não acontece. Então nós precisamos estar seguros e plenos e convictos de que a transformação que Deus irá fazer é em nós. Nós iremos ser transformados. Deus irá preparar nossa vida, eu e você, que queremos, que desejamos, que estamos aqui, que estamos ouvindo. Deus quer nos preparar para aquele grande dia e dia maravilhoso. Então a vida sem Jesus pode oferecer prazeres momentâneos, mas não oferece paz duradoura. A vida com Jesus não é isenta de dificuldade, isso é ponto claro para nós. Mas é marcada por propósito, perdão, esperança, salvação. Quem anda com Cristo encontra força para hoje e segurança para a eternidade. Portanto, escolha permanecer em Jesus, pois nele está a verdadeira vida, a paz que excede todo entendimento, que ninguém consegue substituir. Essa paz é profunda dentro do coração. Essa paz, ela excede todo entendimento. É a esperança que jamais decepciona. Essa paz de Cristo no meio da guerra, da tribulação, é inigualável. Ninguém tem. Ninguém tem. A pessoa pode beber, usar droga, e tudo isso tem um tempo. Tem uma duração de alguns minutos e horas. Mas a paz de Cristo, essa não. Essa daí é horas, dias, meses. E só você pode deixar alguém roubar a sua paz. Se você não quiser, ela não é roubada. Você permanece em paz. Ah, porque eu quero paz. Alguém escreveu lá no YouTube, sei lá, numa rede social. Eu prefiro estar em paz. Aí eu falei, eu escrevi, eu também. Eu prefiro a paz, irmãos. Quem tem paz vai fluindo no mar da vida de forma mais leve. Quem está tribulado, perturbado, ansioso, correndo, gasta muito a sua força e não chega a lugar nenhum. A paz de Cristo que excede todo entendimento, essa eu quero para os meus dias. Amém? Ore comigo sobre isso, irmãos. Deus querido e bondoso, a tua paz que excede todo entendimento é o que eu preciso, o que eu necessito. Ele é a razão e o motivo que eu tenho para escolher os meus caminhos. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos da Tua presença, da Tua alegria, da Tua misericórdia. Nós estamos nesse mundo, Senhor, que não tem nada para nos oferecer. Nós convivemos com pessoas que nos oferecem amor e carinho hoje, mas ódio e repugnância amanhã.
nos oferece recursos amanhã, mas nos outros dias elas jogam em nosso rosto e nos criticam pela má administração. Isso não quer dizer que não devemos ser chamados a atenção por um erro ou outro. Mas isso quer dizer que o amor, ele não é constante de todos. Mas o teu amor é constante, o teu amor é para todos os dias. O Senhor nos exorta até com amor. E isso é maravilhoso. Ó Deus, derrama a tua paz sobre o nosso coração. Tira todo o medo, Senhor. Toda insegurança, todo embaraço. Tira, Senhor, o peso que o futuro exerce em nossos pensamentos. Porque nós temos, mesmo sabendo que o amanhã nos pertence, mesmo sabendo, nós ainda alimentamos a insegurança do porvir, do futuro. Isso não tem a ver com a gente. O nosso futuro está nas tuas mãos, tem a ver com o Senhor. Meu Deus, tira isso do nosso coração, essa insegurança, esse medo. O sono rouba a nossa paz, rouba nosso descanso à noite, as madrugadas de sono, para repor as nossas energias, repor o nosso organismo, os benefícios. Meu Deus, tira isso, em nome de Jesus, Pai. Derrama a tua graça e tua misericórdia sobre nós. Toma os nossos inimigos nas tuas mãos, Senhor. Aqueles que se levantam, toma nas tuas mãos, Jesus. Seja o diabo ou quem o diabo está conduzindo. Senhor, nós não tememos obra de feitiçaria, de macumbaria, porque a tua palavra diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu ouvi alguém dizer que a venda da nossa propriedade, da nossa família, não acontece porque alguém está fazendo alguma coisa. Deus, aquela casa, aquele lugar, eu consagrei, eu coloquei diante do teu altar, Senhor. E ainda que, Senhor, parte da minha família não tenha temor do Senhor, não acredite no Senhor, eu creio, Senhor. Eu creio e sei que maior ou muitos são aqueles que estão comigo da tua parte do que aquele que vem contra mim ou contra nós, em qualquer situação. Então, meu Deus, eu oro sobre esses problemas da vida, esses embates da vida, que tentam roubar a nossa paz, que tentam perturbar o nosso descanso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero orar pelo teu propósito, pelo teu pedido. Quero clamar por Deus, pela tua causa, para que Ele nos ouça e você seja beneficiado ou quem você está intercedendo, em nome de Jesus. Amém? Irmã Camila. A família da Emília, aquele rapaz com câncer lá? Não? É outro. Vamos orar então por essas 3 famílias, né? Praticamente. Ok. Quem é o próximo? Mailda.
Vamos continuar orando pelo casal que nós conhecemos, né? Ângela e Matias. O Matias fez um transplante de medula e está no hospital, tem que passar um mês lá, para a recuperação dele. Orar pela Rita, uma colega de trabalho da Hilda, que se aposentou, e depois que se aposentou, parece que isso, né, deu um negócio nela. Bom, ela já não estava bem. E orar por mais quem? E as pessoas que trabalham na creche com você. E a nossa família, ok. Irmã Fernanda.